Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, nós o amamos e adoramos, a nossa Santíssima Trindade. Nosso Criador, nosso Salvador e nosso Santificador. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa encher a sua vida, a sua família, com a presença luminosa, salvífica, restauradora da sua graça. Hoje, nós vamos refletir um trecho pequenininho do Antigo Testamento. Números capítulo 21, versículos de 5 a 9. Obedecer a Deus, acreditar na sua providência, acreditar que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da sua vida. Tudo passa, os momentos bons, os momentos ruins. Sabe, meu irmão, aqui nessa terra não há uma vida de constância. Ora, nós estamos experimentando a penúria, a dor, o sofrimento, a tribulação. Ora, nós estamos experimentando a bonança, a graça, a bondade, a alegria. É assim, ora por cima, ora por baixo, mas é a nossa postura, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor neste Deus é que faz toda a diferença em como devemos passar os momentos difíceis nessa vida. Aqui tem um exemplo que não devemos seguir. É o que eu vou proclamar. E logo em seguida explicar por que Deus fez isso. Por que Deus permitiu isto. Vamos lá? Números, capítulo 21, versículos 5 seguintes. Diz assim a palavra de Deus, nosso Senhor. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque diziam eles: nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então, o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Ó Moisés, roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, é a nossa postura diante dos acontecimentos da vida é que demonstra a nossa fé e o nosso amor a Deus. Não é fácil, não. Para e pensa na história desse povo, que centenas de anos eles eram escravos, eram maltratados, comiam mal, bebiam mal, dormiam mal, não tinham vida, eram escravos, não tinham vontade. E então, Deus ouviu o clamor deste povo que pedia libertação e Deus os libertou. E este povo, caminhando no deserto, Deus cuidou deles, deu alimento para eles, deu água, nada faltava para este povo. Mas esse povo estava no caminho. Eles ainda não tinham chegado na terra prometida por Deus. Eles estavam num processo da vida de escravidão para a vida de liberdade. Eles estavam no processo de uma vida estrangeira para a terra prometida, de onde emanaria leite e mel, ou seja, uma terra fértil, onde não faltaria absolutamente nada. Mas tinha um caminho, tinha um deserto no meio que eles precisavam atravessar, e a destra do Senhor, ou seja, a mão do Senhor, a providência do Senhor, o olhar deste Senhor, deste mesmo Senhor que livrou este povo das garras dos egípcios, estavam com eles. Deus estava com o seu povo
Deus elegeu um líder chamado Moisés, que era amigo de Deus, que intercedia junto a Deus, junto ao povo, para com Deus. Ele orava e rezava a Deus em favor do povo. Ele era amigo, ele era íntimo. Deus falava para o povo por meio de Moisés. Mas esse povo começou a murmurar, a reclamar. A água no deserto não estava boa, a comida no deserto já estavam enjoados. Esse povo vivia sem esperança. Esse povo estava treinado a olhar só o agora. Esse povo faltava fé, não olhava, ele não acreditava. Eles pararam de acreditar na promessa de Deus. A terra prometida estava demorando demais a chegar. O sofrimento era grande demais. Eles perderam a fé, perderam a esperança, perderam a confiança, perderam o amor e começaram a murmurar, a reclamar. Reclamar, murmurar é falta de fé, é falta de confiança, é falta de amor num Deus que é providente. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo e tudo passa, coisas boas e coisas ruins. Neste meio tempo, enquanto estamos vivendo a tribulação, Deus vai trabalhando o nosso coração, Deus vai nos convertendo, Deus vai nos lapidando para que a gente esteja pronto para entrar na terra prometida. Meu irmão e minha irmã, não se apegue às coisas dessa terra, tudo passa, tudo passa. Não vale a pena sofrer, magoar e ficar magoado por coisas que passam. Entregue seu coração, sua vida e coloque a sua esperança na palavra do Senhor. Olha, Deus quando fala, a coisa acontece. O milagre, o prodígio, o sinal, a ordem da voz de Deus não volta para ele sem ter produzido o seu fruto. É necessário que nós acreditemos na palavra de Deus. Eu não estou falando somente da palavra escrita, mas muito mais do verbo de Deus. Eu não estou falando somente das letras escritas na Sagrada Escritura, mas a gente tem que dar vida a essas escrituras mediante a fé, confiança, esperança e amor em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verbo de Deus. Para de murmurar se você murmura. Para de reclamar. Tenha gratidão no seu coração, agradeça a Deus pelas coisas boas, também por aquelas que não são boas, pelos momentos bons de vitória, de alegria, mas também pelos momentos de derrota, de perda e de tristeza. Tenha certeza que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Calma, tenha paciência, não desanime de caminhar. Força, ânimo, coragem, acredite na palavra de Deus, a promessa para você que tem fé. Permaneça firme. Todos aqueles que acreditaram na palavra de Deus tiveram sua resposta. O cego acreditou na palavra de Deus, por isso enxergou. O leproso acreditou na palavra de Deus, por isso ficou limpo. O coxo, o aleijado, acreditou na palavra de Deus, acreditou na ordem de Deus, na voz de Deus, levanta e anda, ele acreditou, levantou e andou. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem, repousa sobre a nossa vida. Mas se você não acreditar, não esperar, não confiar, o poder da palavra de Deus vai ficar aguardando o seu sinal de fé. Meu irmão e minha irmã, ânimo, força e coragem. O Senhor é contigo. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora. É necessário que nós acreditemos na palavra do Senhor. Olha, há muitos anos atrás eu passei por um episódio muito difícil com o meu filho, hoje tem 14 anos de idade, o Miguel. Há mais ou menos 7 anos atrás, o Miguel, meu filho mais velho, adoeceu. Muito mal, muito grave. Ficou em UTI, fez 2 cirurgias, deu sepse, deu inflamação generalizada, infecção generalizada, teve muito mal. Os médicos não acreditavam que o meu filho ia salvar.
Os médicos não acreditavam que Miguel ia ser curado, mas eu acreditei foi na palavra de Deus. Toda hora chegava um versículo para mim, toda hora que eu lia a Bíblia, vi uma promessa para mim. E por mais que Deus quisesse levar meu filho, eu acreditei na palavra dele. Eu acreditava nos versículos, eu acreditava na palavra dele, na promessa dele, e orava. E eu ainda orava dessa forma: meu Deus, se o Senhor quiser levar o Miguel, o Senhor vai levar, eu não posso fazer nada, porque o Senhor o ama muito mais do que eu, e sabe o que é melhor para a vida dele muito mais do que eu. Não tem problema se eu ficar decepcionado e frustrado com o Senhor, ou com a sua palavra, e depois o Senhor me cure, mas eu não posso te abandonar, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus, eu creio que o Senhor pode curar o Miguel. E era isso que me dava força, nesses 33 dias que nós ficamos em Belo Horizonte, eu e minha esposa, e Deus nos deu a graça da vitória. Não somente por causa dessa atitude e postura minha, mas porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele quer o melhor para nós. Porque milhares de pessoas oraram, porque milhares de pessoas fizeram jejum, rezaram o Santo Terço e fizeram penitência. Meu irmão e minha irmã, para de reclamar, de murmurar, respira fundo, enrijece a face, pise firme, acredite na palavra de Deus, acredite na promessa de Deus, ela é para você. A palavra de Deus foi escrita para você. A palavra de Deus, a Igreja Católica reuniu e organizou nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, para que eu e você, nessa terra de escuridão, tivéssemos uma direção. Porque Jesus não mandou ninguém escrever a Bíblia. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi a Igreja Católica que organizou a Sagrada Escritura para que ela chegasse na sua mão, na sua vida, na sua casa, para que você pudesse ler a palavra de Deus, acreditar na palavra, esperar nesta palavra, que é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o caminho, verdade e vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Que venha sobre a sua vida, por intercessão daquela que acreditou, e por isso é rainha, porque viveu como serva. É chamada Senhora por causa de nosso Senhor. É santa por causa dos méritos do seu Filho Jesus Cristo, por intercessão daquela que acreditou na promessa de Deus, sendo virgem, se tornou mãe por obra do Espírito Santo, mãe do Redentor, mãe do Salvador. Que venha sobre a sua vida, sua família, sua caminhada, sobre nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, a palavra de Deus foi escrita para você. Creia nela. Até semana que vem, se Deus quiser.